Entrevista do dia. Muito bem, às 8h50, 10 para as 9 da manhã, quem está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o chefe de cozinha Paulo de Carvalho, que veio aqui para falar de coisa muito boa. Ceias de Natal, ceias de fim de ano no geral, porque tem ceia também no Ano Novo, não é? Bom dia, Paulo, tudo bem com você? Bom dia Marcelo, bom dia Jonathan, bom dia aos ouvintes e aos espectadores também. Sim, né? Sim, que agora tudo é convergente, não é? A gente fala, aparece, tudo ao mesmo tempo, agora. Meu caro, vamos então começar com a pergunta como? Como planejar uma ceia de Natal saborosa e equilibrada? Será que é possível, né? Para diferentes orçamentos. Dá para fazer uma ceia mais barata, uma de valor agregado maior, Paulo, para tudo quanto é tipo de bolso e gosto? Com certeza. Só antes de fazer uma observação para o Jonathan. Claro. Chocotone é uma aberração gastronômica. Não existe chocotone, tá? Existe panetone, que é tradicional, feito com frutas cristalizadas, tá bom? Vai, bonita! Viu? É que nem sushi com um monte de cream cheese. Isso, maionese, justamente. Faz, né? Enfim. Pode comer, tudo bem, gosto é pessoal, mas não existe, tá bom? Vamos lá, ceias de Natal. Bom, vamos lá. Acho que uma principal razão para você fazer uma ceia, né, com economia e tudo mais, seria você ter um planejamento antes, tá? Perfeito. As pessoas geralmente deixam para comprar, fazer compra de festa de Natal, festa de Ano Novo, às vésperas. Sim. O que acontece? Os preços já estão lá em cima, tá? Então faça um planejamento. Lá para setembro já começa a chegar itens festivos, né? Alimentares e ingredientes e insumos nos mercados, nas mercearias, nos interpostos. Então, planeja, vai comprando aos poucos, vai congelando, vai processando isso, Perfeito. tá? Você pode processar e congelar, depois às vésperas você tira da geladeira e prepara o prato que você quer. Então, o planejamento é a melhor alternativa. E outra coisa também, comprar produtos de estação. Estação não é produto de época, tá? Produto entendi. de época é castanha, que vai estar, você sabe que vai estar alto, algumas frutas que são natalinas vão estar lá o preço alto, tá? Produtos da estação. Aspargo, que é um produto nobre, mas que já é na estação, alho poró, mamão, tomate, são produtos tudo da estação, de novembro para cá. São produtos que você pode utilizar para sua ceia. Perfeito. Tá? Então, de época são caros. Justamente. Né? É o peru, é o chester. Justamente. E alguns desses ingredientes de época, hoje você encontra no decorrer do ano todo nos mercados. Então, a validade hoje está estendida, põe no freezer, congela, que é a hora que chegar para você preparar a sua ceia, você já vai estar com os ingredientes na mão e, se for o caso, você compra um ou outro só, né, para complementar, e aí você tem uma economia e um planejamento perfeito para sua ceia. Isso é muito interessante, estou pensando aqui, porque nada contra a tradição, aliás, pelo contrário, né? Eu, por exemplo, adoro pernil, leitoa, essas coisas, mas querendo ou não, estamos no verão, né, no Natal, e aí dizem as nutricionistas, os nutricionistas, que seria mais conveniente do ponto de vista da alimentação que a gente tenha comidas mais leves. Mas brasileiro, você sabe como é que é, né? Então, tem leitão, aí tem ave, aí o pessoal vai e faz churrasco, e faz aquelas carnes gordurosas recheadas, enfim. Mas existe opção, dá para trocar as coisas, Paulo? Sim, você está falando, por exemplo, aspargo e alho poró. Eu sou vidrado nestes ingredientes. Para mim, fica bom com tudo, né? No arroz. Tá? Esses dias pedi uma pizza que veio com alho poró. Sensacional, cara, sensacional. Então dá para ficar fazendo essas jogadas, até porque hoje tem tanta informação na internet, é tutorial, não é? Dá para compor pratos novos para além destes tradicionais que a gente sempre fez a vida inteira? Com certeza. Bom, você falou uma coisa certa. A gente tem essa tradição europeia, né, por conta da colonização portuguesa e imigração, de comer essas carnes mais pesadas, né, nessa época que eles trouxeram para cá, porque era o costume deles na Europa, né? Carne de caça. Desculpa, carne de caça, carnes mais de porco, né, umas carnes carneiro, tudo muito gordo, tudo muito pesado, tudo muito assado, tá? E a gente trouxe isso para cá quando vieram as imigrações e os fluxos todos, e a gente pegou o hábito de consumir isso, tá? Você pode consumir essas carnes
da melhor maneira possível, continuar consumindo essas carnes, mas em cortes menores ou em cortes mais magros, né? Em vez de fazer lá uma leitoa inteira, que é uma delícia, claro, né? Um leitãozinho, etc. Faz uma parte menor, faz uma carne menos gordurosa, faz um lombo de porco ou um lagarto que tem menos gordura e tal. Em vez de usar aquelas castanhas oleaginosas que são nozes e tal, eu falei, é da tradição, mas você sabe que ela tem um pouco de gordura, é caro, etc. Também, você pode usar outras sementes, semente de girassol, que é uma delícia, semente de abóbora, tá? Gergelim. Cara, de abóbora eu comprei esses dias, é muito justamente, bom. São todas sementes que fazem o mesmo resultado que castanhas, né? Por exemplo, você vai fazer um pesto de manjericão. A tradição pede que você utilize nozes, tá? Mas a gente já fez de milhões de maneiras possíveis na minha aula, com outras castanhas, com outras sementes, e fica bom. Então você vai modificando esses preparos e você tem uns pratos mais leves e equilibrados. Como você falou, saladas, né? Tem bastante frutas agora, como eu falei, de estação. Sim, Agrega essas frutas, mamão, todo mundo já meio que faz isso, né? Manga, abacaxi, que são produtos, né, leves e saborosos, refrescantes, melancia. Tem uma salada que é melancia com queijo, um queijo chamado feta. Você fala, meu, que inusitado. Você tá entendendo? Mas é meio difícil de achar, não é? Você até acha, mas você pode usar um queijo branco que você dê uma salgada extra nele, deixa ele de molho na água, com um pouco de sal, justamente, fica saboroso, entendeu? E fica leve, e fica bonito, fica vistoso. É que a ideia é essa também, de ter uma apresentação bonita. Claro. Né? Sabe o que eu percebo muito? Eu vou falar de uma salada que eu vejo muita gente fazendo e eu gosto bastante, não sei se é difícil ou não, que é a salada marroquina, acho muito bom. E você estava falando de sementes, o que eu vejo hoje é que tem muito milho com mostarda. É milho torrado, né? Ah, sim. E aí coloca salgadinho com... Aqueles appetizers, assim, que você petiscar, né? Gostoso. É bom. Pode colocar também, claro. Né? E existe outros mix, amendoins, que são amendoins temperados, né? Amendoim é uma coisa também desprezada também. Amendoim é uma coisa gostosa para você dar uma crocância num prato, para você colocar em cima de uma salada. Às vezes eu vou comer em algum lugar que tem aquelas saladas, às vezes tem aqueles mix de grãos. Coloca um monte de grão, fica gostoso, fica saudável, fica... né, dá um up na sua refeição, fica saboroso, bonito, então vale a pena você explorar também esses outros ingredientes. Dia desses, a senhora minha mãe, ela fez uma salada que ela viu na internet com manga e abacaxi e hortelã, cara, é uma salada de frutas, só que ela é salgada, sim. Mas vou te falar, super refrescante, uma delícia. Mas por quê? Porque ficou cansada de fazer sempre a mesma coisa, fui procurar algo aqui. Cara, sensacional. E ela faz normalmente com carne assada, que já é pesada, aí coloca essa saladinha. Dá um equilíbrio. Cara, e você falou, muito bom. Hoje em dia tem o Google aí, tem outros mecanismos de busca, você põe lá, você descobre um universo inteiro de gastronomia, de comida, que vale a pena você estar diversificando no seu dia a dia. O chefe Paulo de Carvalho está tendo muita demanda neste final de ano. Você é chamado para fazer ceia no local ou para entregar prontas? Como é que ocorre na sua área de atuação, de acordo com a escolha que você fez do seu método de trabalho? Eu pego geralmente ceia de Natal, porque ano novo eu viajo, tradicionalmente. Então, por volta de final de outubro, começo de novembro, eu lanço um cardápio, um menu festas, e dou um prazo para as pessoas fazerem as suas encomendas. Aliás, já esgotou as encomendas. Perfeito. E aí, a partir de domingo, segunda-feira, já começa a produção. E aí eu dou uma gama de pratos e ingredientes diversificados que eu proponho para as pessoas, e ela também pode, de repente, eu quero uma coisa específica fora do menu, é só conversar comigo que aí eu preparo também. E eu entrego tudo prontinho, no máximo para a pessoa esquentar no forno. Então, dia 24 você sai distribuindo. Justamente, as pessoas eu entrego, as pessoas vão buscar em casa, as ceias prontas. Quantas ceias você costuma preparar? Neste ano vai preparar quantas? No mínimo umas 5 ceias, mas... Mas é ceia? É isso que eu ia falar. Por exemplo, tem ceia que tem 20 pratos. Uma família pediu 20 pratos, porque são vários itens, entendeu? Sim. Tem outra que pegou, 7 quilos de um pernil, mais 4 quilos de lombo de bacalhau. Então são produtos de quantidade, né? E meio que eu faço quase tudo sozinho, então você tem que ter um planejamento ali para também não se atropelar. Esta é uma escolha sua, né? Entregar um serviço e produtos
exclusivos. Sim. Né? Você não faz em série, monte. Não. Não. É com exclusividade. Até às vezes as pessoas perguntam, às vezes porque eu faço encomenda, além das aulas eu faço encomenda e faço eventos, como você falou. E às vezes eu posto lá, entreguei essa encomenda, aí a pessoa, você tem esse prato ainda pronta entrega? Não, eu não faço pronta entrega, primeiro, eu gosto dessa coisa do frescor, da qualidade, de estar entregando a coisa meio que eu acabei de fazer, entendeu? E não gosto de que ela congelado. Congela a pessoa a hora que chegar na casa dela, se ela quiser guardar, comprando uma quantidade maior. Por conta dela. Então, eu tenho essa preocupação de entregar tudo meio que à demanda, né? A minute, como pediu, está lá na sua casa amanhã ou depois de amanhã, dependendo do prazo que você me encomendou. Mas você também, eu já vi isso, e me corrija, evidentemente, se eu estiver enganado. Você também prepara o prato, ou a refeição, ou o evento, na hora, Sim. se uma família te contratar, vou fazer um evento especial hoje aqui em casa para 20 pessoas. Sim. Paulo, vem aqui, e aí você prepara lá na cozinha Sim, da pessoa. Justamente, a gente chama de personal chef, né? Sim. Você deve conhecer já esse tipo de trabalho. Então, geralmente a pessoa, como você falou, eu quero fazer um aniversário, uma confraternização para 20, 25 pessoas, 50, dependendo do número de pessoas. Aí eu proponho geralmente umas 3 opções de menu, com opções de pratos e preços variados, que aí a pessoa escolhe o que tiver mais de acordo com o desejo, né? E aí eu monto aquele cardápio, né? Vamos preparar isso, levo tudo para casa da pessoa. Geralmente eu dou uma olhada antes para se não tem algum atropelo de um fogão lá, porque né, você vai utilizar a cozinha da pessoa geralmente, né? Já passei por muito sufoco de chegar lá achando que ia ter um fogão e nada, né? E aí eu levo tudo pronto. Aí geralmente sim, eu tenho meus ajudantes que vão, tá? E a gente prepara lá na hora e serve, ou às vezes as pessoas já estão lá, o esquema dela de serviço, eu preparo e vou embora, mas geralmente a gente fica meio até o final do evento lá, servindo e tudo mais. E pratos variados, desde um risoto, até se você quiser uma paella gigante de frutos do mar para 40, 50 pessoas, eu preparo lá na hora para você, sempre nesse esquema de você tendo um menu já pré-determinado e você só recebe seus convidados. E como o chefe Paulo, aliás, como o Paulo de Carvalho entrou na gastronomia até chegar a ser chefe de cozinha? Bom, vamos lá. Eu tenho formação em história e tenho registro profissional de jornalista também, né? Eu dei aula de história há pouco tempo, eu fiz o UEL, a Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Depois. Legal. Que ano que você se formou? Em 90, muito tempo. 90. Eu me formei em 94. Tá. Então 94. Eu me formei na mesma época que você, 94. Aí eu voltei para o interior, né? Voltei para o interior, comecei a trabalhar, dei aula, depois eu fui ser jornalista, fui chefe de redação em Penápolis, dos 3 jornais que tinham na cidade na época. O Jornal Regional, o Jornal Interior e o Jornal Diário de Penápolis. Tá? Aí já fazia mais ou menos uns 10 anos que eu era chefe de redação, né? Cansou um pouco, assim, cansou não, eu cheguei numa encruzilhada, falei, putz, o que eu vou ser? Só vou ser dono de jornal, né, agora, em Penápolis, por exemplo, né? Não quero sair daqui, porque tinha minha família e tudo mais, e cheguei naquela encruzilhada profissional, né? Eu falei assim, não, eu quero diversificar, quero fazer outra coisa. Aí, na época, sempre gostei de gastronomia, de comida, de comer bem, minha mãe cozinha super bem, minha avó cozinhava super bem. Falei, quer saber, acho que eu vou procurar gastronomia. E não era ainda um boom naquela época, né? Tava começando aqueles programas americanos, Top Chef, etc, né? Aí eu fui procurar, eu prestei vestibular em São Paulo, mas não era o que eu queria na área de gastronomia. Aí eu encontrei uma escola chamada Nicolau Rosa, né? Que dava esse curso de 2 anos, né? De chefe de cozinha internacional. Falei, é isso que eu quero, porque aí eu tinha um apanhado de todos, né? De todos os tipos de cozinha, na prática, muito interativo, e foi o que eu fiz. Aí em 2008 eu me formei em gastronomia internacional, chefe de cozinha internacional, né? E voltei para Araçatuba, né? Em São Paulo, voltei para Araçatuba com o intuito de começar a cozinhar, fazer eventos, fazer festas. Não tinha pensado nas aulas aí, né? Justamente em 2008, quando eu me formei, né? Que eu voltei com o intuito de trabalhar com gastronomia, uma agência de talentos de São Paulo chegou em mim, né? Porque eu tinha formação de história, jornalismo e tudo mais, sempre trabalhei com essa parte de jornalismo cultural também, e falaram, olha, a gente está com um cargo em Araçatuba, não vamos dizer qual é, mas é um cargo de chefia cultural, e chegamos no seu nome, e a gente gostaria que você viesse para uma entrevista, né? Eu fui, era para ser coordenador de cultura da oficina cultural que existia aqui na época, responsável por 43 municípios,
E aí não tinha como eu dizer não, porque o cargo era legal, o salário era excelente. Aí eu fiquei então de 2008 a 2013 com a gastronomia engessada, né? E parei de atuar na área de gastronomia e fui ser o coordenador de cultura. Em 2014 eu saí, aí já voltei para gastronomia com tudo, e aí eu tô até hoje com as aulas, com os eventos, com as viagens gourmands, e é assim que eu cheguei na gastronomia. Viagem gourmand. Ah, não, agora explica isso também pra gente, Jonathan Alves. Bom, vamos lá. Junto com a Travel Time, o Sérgio Volpe, a Giza, né, e a equipe da Travel Time, eu falei, pô, por que a gente não pode unir o turismo com a gastronomia, né? Eu entendo da parte da gastronômica, eles têm o know-how do turismo. Sim. Então a gente começou a ter a ideia de criar grupos, tá? Que unisse essas duas coisas. O turismo, a gastronomia, a história, a cultura e tudo mais. E aí, a primeira viagem que nós fizemos foi para Paris em 2014. Aí eu levei um grupo de alunos que eu já tinha, de pessoas aficionadas em gastronomia e em viagens, tá? E fizemos aulas de gastronomia lá, de cozinha francesa, fizemos degustações, passamos em mercados durante o dia, delicatessens, depois fizemos um piquenique às margens do Rio Sena, com vinho e comida francesa, foi super legal, valeu a pena. Depois fomos para a Turquia, mesmo esquema. Fomos para a Itália, em Veneza a gente fez uma aula de massas com uma condessa italiana, olha a experiência, cara. Uma autêntica condessa italiana num palazzo italiano, preparando massas frescas, olha que experiência, né? Fomos para a Argentina, fomos para alguns outros lugares no navio Gourmand, que também tinha essa pegada de gastronomia. E agora, em março de 2025, de 14 a 19, nós vamos para Punta del Oeste e Montevidéu, no Uruguai, com essa mesma pegada de gastronomia, viagens gourmands com o chefe Paulo de Carvalho. Caramba, hein, Jonathan Alves? Agora a gente ficou com água na boca, não é? E ainda não precisa nem fazer o alimento, Marcelo. Aí, minha filha, é isso. Rapaz do céu. Se bem, Paulo, que eu preciso dizer, o Jonathan Alves, ele tem umas frescuras, assim, né? Eu falo frescura. Não, por exemplo, o rapaz, ele gosta de pizza, mas ele não gosta de vegetal na pizza. Então ele deixa de... Ele tira tudo. Então, como é que vai fazer? Ontem mexeu aquela travessa lá. Que vegetal você não gosta, por exemplo? Nada. Ele não come salada, cara. Ele chama de mato. Imagina o que perde. O máximo um tomatinho, alface ali, mas... Aí você fala, não. Durante a entrevista você falou, por exemplo, ele faz uma paeja. Já comeu paeja, Jonathan Alves? Olha a cara do cidadão. Então ele olha, parece meu filho, quando era criança, que ele olhava o prato. Quando ele via muito ingrediente, ele falava, esse prato está muito bagunçado, tem muita informação aqui, não vou pegar não. O Jonathan é desses. Se ele olha, ele não reconhece, ele fala... Já tira. Eu dei uma aula, uns cursinhos uma vez para uma entidade assistencial de Birigui, que atendia crianças com diabetes e tal, né? E aí eles também tinham essa coisa de, principalmente adolescente, né? 12, 13 anos. Eu tentava colocar esses ingredientes, essas verduras, esses legumes, essas ervas na comida, né? E eles faziam tudo que era de nojinho e atirando. Eu falei, come azeitona. Não, eu não gosto de azeitona. Mas você já comeu? Não, mas eu não gosto da cara dela. Eu falei, experimenta, entendeu? E mesmo nas aulas de gastronomia, tem muita gente que mudou o paladar justamente por conta disso, de querer experimentar. Não, por você eu vou experimentar um cogumelo. Hoje é aficionado por cogumelo, gosta de cogumelo, come ervilha, come erva e tudo mais. Tem que experimentar. Tem que experimentar, Jonathan Alves. Você vai se surpreender. Esta é uma frase comum do marketing, mas olha, vá por ela no caso da gastronomia, porque, cara, você está perdendo muito da vida, Jonathan Alves. É sério. Imaginou assim, você vai chegar lá em cima, vai trombar. Você comeu ervilha? Vai trombar com o senhor e vai te perguntar, ei, Jonathan, comeu, Jonathan? Não, obrigado. Mas os vegetais que eu coloquei lá na terra para você, Jonathan Alves. De buenas, muito bom. Você colocou muito boi também, comi os boi. Não pode não. Enfim, mas vamos voltar um pouquinho aqui para ceias. E aí... existem, você já falou mais de uma vez aqui, opções variadas de preço, de gosto, até para Jonathan Alves da vida, né? De poder trocar carnes mais pesadas por carnes mais leves, não é? Final de ano é época para peixe? Com certeza. Como você falou, essa coisa pesada, essa coisa da tradição. Todo mundo tem uma certa fixação por bacalhau nessa época também, né? Muitas famílias têm aquela tradição de fazer bacalhau, de fazer aqueles pratos de bacalhau. Além do preço proibitivo, por conta dessa coisa do dólar, que é tudo atrelado ao dólar, etc. Nessa época, tradicionalmente, ele já aumenta um pouco o valor, tá? Então, o que eu recomendo? A mesma coisa. Você quer comer um bacalhau? Compra antes.
compra antes, guarda, estoca, né? Deixa ele dessalgado já no freezer, etc. Tá? Nossa, adoro bacalhau, mas não tenho condições porque o preço está muito alto, tá R$150 o quilo do bacalhau, entendeu? Compra lascas de bacalhau. Com essas lascas de bacalhau você vai comer bacalhau da mesma maneira, só que você vai comer o bacalhau de uma outra maneira. Você pode fazer um creme de bacalhau chamado brandade, que é feito com batata e bacalhau desfiado. Você pode fazer um recheio de torta, né? Você pode fazer um bacalhau desfiadinho para você comer com uma massa. Então você vai continuar comendo o bacalhau. Então essa alternativa é interessante de você buscar, como eu falei, alternativas que não pesem no bolso, mas que você mantenha a tradição de comer aquele prato, né? Não vou comer uma leitoa inteira, mas posso comer um pedaço de pernil, né? Um pedaço pequeno. Eu gosto de carneiro. Nossa, o carneiro, o pernil de carneiro tá caro, mas tem um carrezinho, dependendo da sua família, você pode fazer 2, 3 carrezinhos para cada um, 3, 4 pessoas, não vai pesar tanto quanto você comprar um carneiro inteiro, né? E me diga o seguinte, tem gente aqui perguntando se dá para trocar o bacalhau por tilápia, que é um peixe que se encontra muito na região e relativamente barato. Dá para fazer outras coisas, não é bacalhoada, né? Justamente, isso que eu falo. Eu particularmente, prefiro que você troque o corte por um outro corte, né? Como eu falei, em vez de comprar o lombo, compre o bacalhau desfiado. Certo. Porque, como você falou, uma bacalhoada de tilápia não é uma bacalhoada, é uma tilápia à moda de bacalhau. Sim. Mas você pode fazer, claro, tem outros peixes também. Como eu falei, você quer comer o peixe, mas não quer gastar no bacalhau, existe um peixe chamado tambaqui, que é um peixe maravilhoso que você encontra, por exemplo, em mercados e peixarias. É um peixe amazônico, tá? E ele tem um sabor maravilhoso. Você pode fazer ele assado, você pode fazer ele ensopado. Você vai continuar comendo peixe na época que você quer comer, mas com custo menor. Tá? Então busca essas alternativas. Gosto de camarão. Mas eu não consigo comprar aqueles camarão VG, camarão tigre, do tamanho da palma da minha mão. Entendeu? Faz uma maionese de camarão sete barba, que é um camarãozinho pequenininho, saboroso, baratíssimo, saboroso, entendeu? Vai dar um up na sua maionese e você vai continuar comendo camarão como você pretendia. Muito bem. E é claro, estão perguntando aqui, opção de sobremesa. Sobremesa tem de monte, mas tem muito. O pessoal fala que tem muita sobremesa pronta, aí vai lá, pega um sorvete e está tudo certo. Existem opções versáteis que agradam diferentes públicos, das mais simples às mais sofisticadas? Com certeza. Bom, tem as sobremesas clássicas, né? Como o chocotone, que não existe, mas que você pode pegar um panetone de verdade e fazer uma rabanada de panetone, em vez de fazer uma rabanada de pão amanhecido. Nada mais é que você vai pegar uma fatia de panetone, passar lá numa misturinha de leite com ovos e um pouco de baunilha e depois fritar na manteiga. E você pode servir com uma bola de sorvete, uma compota de pêssego ou uma compota de ameixa. Você vai ter uma sobremesa sofisticada, bonita e saborosa, né? Tem as sobremesas clássicas, os pavês, que todo mundo gosta, né? Até tem as piadas infames do pavê, né? Que eu não vou repetir. Sim. De tiozão, né? Mas você pode fazer um pavê, que é uma sobremesa barata e também acessível. Os mousses, né? Mousse de maracujá, mousse de limão, mousse de chocolate, o tiramisu, que é uma tiramisu, tiramisu já é um pouquinho mais sofisticado, mas da mesma linha do pavê, nada mais é do que bolachas embebidas em licor e café, que você vai cobrir com chantilly, um creminho de queijo doce, e colocar, por exemplo, quer dar uma sofisticada, coloca cereja em calda, você tem um tiramisu floresta negra, então tem todas essas opções, né? E os tradicionais, eu faço uma coisa. Deixa eu falar pudim de padaria, né? Que é uma coisa, meu Deus, pudim de padaria, antiga, vintage, ninguém mais come. Você pega e faz um pudim de padaria. Adoro. Pudim com uma calda de caramelo, um pudim de padaria ou um pudim de pão, coloca lá umas frutinhas frescas, tal. Você vai ter uma sobremesa sofisticada e acessível. E aí, você falou do tiramisu, tem gente perguntando o que é tiramisu. Tá. Bom, tiramisu é uma sobremesa italiana, o nome quer dizer tira-me do chão, leve-me para o céu, que a ideia é que quando você coloca na boca, você fica, né, sublime, você viaja, você se eleva no céu de tanta satisfação. O tiramisu, ele é feito com... Aqui a gente usa o bolacha de champanhe, mas na Itália eles têm um biscoito específico que parece o biscoito de champanhe, né? Aí você, como eu falei, faz uma caldinha de café com um pouquinho de licor, um licor de café, ou um licor de cereja, tal, embebe, coloca lá, faz um creme de chantilly. Geralmente utiliza-se um queijo chamado mascarpone, que é difícil de achar e é caro, mas você pode colocar um creme de ricota, açúcar, bate com chantilly,
vai fazendo camadas com esse creme, tá? E pulveriza café e chocolate em pó. Você tem uma sobremesa tiramisu. Muito bom saber. Mas, cara, estão me fazendo uma pergunta aqui que eu estou achando estranha, mas eu vou fazer para você porque eu penso que ela é curiosa. Pois não. Você falou em cereja. E aí tem um amigo nosso aqui perguntando o seguinte: Paulo, é verdade que a cereja em calda não é cereja? É bolinha de mamão? Oi? Boa pergunta. Na verdade, é verdade, mas não é verdade. É verdade, mas não é verdade. Como Vamos assim, lá, é não? uma meia verdade. Pelo amor de Deus. Existe, claro, a cereja em calda em Maraschino, que é original, que você compra nos bons estabelecimentos, nos estabelecimentos de confiança. Às vezes tem aquelas de cabinho, às vezes tem sem cabinho, tá? Mas existe na indústria, como existe, por exemplo, aquelas misturas lácteas, falso leite condensado e falso creme de leite e falso requeijão, existe a falsa cereja, que é feita ou com mamão ou com chuchu. Eles fazem bolinha, chuchu. Fazem umas bolinhas, cozinham numa calda tingida de vermelho e você tem lá a falsa cereja. Como que você descobre? Primeiro, o sabor não é o mesmo, entendeu? E acho que hoje em dia eles são obrigados a colocar que aquilo não é cereja. Então dá uma olhada no ingrediente, se você compra de potinha, etc., que vai estar escrito lá, tá? E geralmente a cereja de verdade, ela tem uma marca de corte de onde foi extraído o caroço. Cara, isso pra mim é completamente novo. Como é que você faz cereja de chuchu, Jonathan Alves? Olha, na realidade, isso é um fato, é uma realidade mesmo. Verdade, Eu trabalhei no mercado, Marcelo, antes de entrar na faculdade, e aí nós tínhamos um potão lá, que era o potão da cereja, né? Vinha 100 a 200 cerejas dentro do pote. Marcelo, não era possível que seriam todas cerejas, entendeu? E a gente sabia, conhecia o pote ali, então tem essa realidade existe aí isso de alguns supermercados, né? Então, isso aqui não é cereja. Cara, isso pra mim é completamente novo. Que loucura. Tem o gosto de cereja, parece cereja, mas não é cereja. Eles põem um extrato lá de uma essência de cereja e fica mais ou menos o gosto. Não é, você vai perceber, você vai pôr na boca. Quem já comeu uma cereja de verdade vai sentir que não é a mesma coisa, entendeu? A textura, o sabor. Vivendo e aprendendo. Ô Paulo, e aí me fala uma coisa. Vamos falar um pouquinho de tradição no seguinte sentido. Deixa eu apertar o botão certo aqui. No seguinte sentido. A ceia, ela é originalmente uma refeição mais tarde. Certo. Seria além do jantar. O que você indica ou o que você vê na sua prática? A ceia, ela é realizada, no caso do Natal, à meia-noite, ou começa antes, ou não. E os ingredientes devem levar em conta isto também do horário para não pesar. As ceias hoje, elas ainda mantêm a tradição de serem feitas à meia-noite ou perto da meia-noite, ou começa mais cedo como um jantar? Bom, vamos lá, certinho. Tem muitas famílias e muita gente que tem essa tradição de esperar a meia-noite para comer, né? Então, geralmente, prepara alguns aperitivos, uns frios, uma tábua de queijos, etc. E vai petiscando, né? Umas castanhas, umas uvas, e vai petiscando até a hora de ceiar, né? E vai bebericando e tudo mais. Então, como você falou, a gente está aqui numa região que é muito quente, né? Então você prepara essa ceia 4 horas da tarde para comer à meia-noite. Tem que ter cuidado de você ou manter isso refrigerado ou manter isso quente. Essa é uma preocupação válida, tá? Mas, como eu disse, da mesma maneira que existem pessoas que têm essa tradição da meia-noite, porque isso vem de avós ou vem de religião, que antigamente as pessoas ficavam esperando a missa do galo, né? Que era a missa que era realizada na igreja, acho que um pouco antes da meia-noite e tudo mais. Na minha casa, por exemplo, a gente nunca teve essa tradição da ceia à meia-noite. A gente sempre preferiu o almoço de domingo, o almoço de Natal. Almoço de Natal, que aí você podia ficar mais à vontade, aí você comia no horário certo, você não tinha preocupação de pesar, porque aí depois, mais tarde, você dava uma soneca. Imagina você comer um leitão, um pernil, meia-noite e meia, né? E depois você vai dormir 2 horas, você vai ter, com certeza, um monte de pesadelo com o Papai Noel. Né? Então, em casa, não necessariamente por isso, mas por causa da minha avó, tal, a gente sempre tinha a tradição de fazer almoços de Natal. E é isso que eu gosto. Esse ano a gente vai fazer almoço de Natal, aí eu gosto de tomar cidra, porque para mim, por mais que eu goste de vinhos e tenha um paladar para vinhos e champanhes e tudo mais, para mim Natal tem gosto de cidra. Então eu encho a cara de cidra, tomo umas 2, 3 garrafas de cidra bem geladinho, depois eu vou dar uma soneca e fico bem pro almoço, pro resto do dia. Entendeu, Jonathan Alves? Na sua casa é jantar ou é ceia à meia-noite? Na
Na realidade, Marcelo, vou te contar um negócio. A gente não tem esse negócio de ceia, não. No Natal, a gente pega, faz um churrascão, junta só um lado da mesa com frutas. Aí é de fato, pega, todo mundo traz as frutas que tem que trazer, junta de um lado. O resto é só boi, porco e vamos lá, queimando carne. Aí a fica lá até o dia seguinte. Vai pela praticidade da coisa. Aí no ano novo já fica um pouco mais diferenciado. Aí aparece os negócios mais bonitinhos, mais ajeitados, mas nada assim. Entendeu? Tá certo. Paulo, para a gente finalizar aqui, para as famílias que gostam de compartilhar a preparação da ceia, quais as tarefas culinárias podem ser delegadas, se a gente levar em conta principalmente que nem todo mundo tem a tarifa de um Paulo de Carvalho, né, para manusear os ingredientes, cortar, separar, selecionar, preparar tudo e cozinhar, né, enfim. É possível compartilhar como é que a gente pode distribuir as tarefas? Boa pergunta também. Bom, vamos lá. Como nas minhas aulas, né? Os alunos vão lá, geralmente vai uns caras, vão com as esposas, ou vão os caras que gostam de cozinhar, mas às vezes não tem aquela destreza, né? Eu não quero pôr a mão na massa, não quero fazer nada. É sempre legal, principalmente numa época como essa, de você envolver todo mundo, certo? Sim. De colocar todo mundo para pelo menos fazer alguma coisa. Então, pega um pedaço de queijo e fala assim, vem cá, fulano, você vai ralar esse queijinho e depois você tá livre, entendeu? Alguém que tem uma destreza um pouco maior na faca, vamos cortar uma cebola em brunoise. Brunoise nada mais é que aqueles pequenos cubinhos, tá? Chama brunoise. Olha, por isso que tem brunoise, o cortinho. O restaurante que justamente, tem aqui, vem aí. É um cortinho em cubinhos, em quadradinhos, tá? Não sabia. Então, vamos lá, vem cá tomar um vinho na cozinha. Tô aqui na cozinha tomando vinho. Puxa, você pode cortar essa salsa para mim? Então você vai nesse envolvimento de colocar todo mundo para que depois no final, pelo menos tenha participado de alguma maneira, tá? Tenha mexido lá uma panela, tenha quebrado um ovo, tenha cortado uma pimenta, tenha temperado com um pouquinho de sal. Participar para que envolver, porque fica essa coisa coletiva e agradável. Tem que ser assim, mas aí na hora de cozinhar, deixa com a mamãe ou deixa com o chefe que está lá na hora, não justamente. Porque aí a coisa já é mais complicada, porque aí tem que ter todo um cuidado com o prato para que não dê ruim, viu, Jonathan Alves? Com certeza. Não tente ajudar a dona Cristina se você não sabe fazer absolutamente nada além de comer. Você sabe cozinhar, Jonathan? Eu sei fazer miojo. Então você não sabe fazer nada. Não sabe fazer absolutamente nada. Eu vou fazer uma ressalva. Você fazer arroz, feijão. Tá bom, então. Olha, macarrão. Em vez de miojo, come macarrão. É tão fácil. Põe na água. Aí, viu? Eu vou expor um amigo meu que fez faculdade, inclusive lá em Londrina junto comigo, Paulo, e é seu xará. É aqui de Araçatuba, Paulo Antônio Briguet. O Paulo Antônio, quando a gente foi para a faculdade, ele era 2 anos na minha frente e eu morei na República com ele. Vou te falar uma coisa, o cara não sabia nem cozinhar ovo. Nossa, aí é demais. Ele também, perdia o ponto, Sério? A água, sabe quando relaxava? Estragava. Cara, quase torrava, derretia a leiteira que a gente fazia no leite. Ficava horas e horas lá cozinhando. Cara do céu. E aí ele pedia, ele falava, Marcelo, muito educado, Marcelo, você pode cozinhar os ovos para mim? Aí eu achei que fosse brincadeira a primeira vez. Este é o caso de Jonathan Alves. Tá. Como é só esquentar a água, no caso do macarrão instantâneo, viu, Jonathan? Não é a marca. Tá? Não tome, não faça metonímia. Tá. É macarrão instantâneo. Tá. Né? Entendi. E aí é a única coisa que você sabe fazer. É mais simples, 3 minutinhos, nem isso às vezes, dependendo do fogo, da temperatura, 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Muito bem. Mas a alternativa para quem não quer cozinhar, não sabe cozinhar, mas gosta de comer bem ou quer comer coisas diferenciadas, encomende para um chefe, encomende para um restaurante, encomende para uma padaria, encomende para um supermercado, né? Hoje tem um monte de gente fazendo ceias prontas para te entregar. Se você não quer uma ceia completa, tem um prato especial para você complementar o seu almoço ou a sua ceia. Então encomende, pelo menos, para provar outros sabores e mudar um pouco. Excelente. E Jonathan Alves achou aqui o Instagram do chefe Paulo de Carvalho, desse jeito, o chefe com F mudo, chefe Paulo de Carvalho, tá lá no Instagram, com o card da entrevista de hoje, e depois, olha, todos os pratos que... Olha, cara! São quibe cru de atum. Quibe cru de atum na colher. Olha só, que sensacional. O que é? Isso é um rosbife de filé mignon com molho de carpaccio. Rosbife de filé mignon. É uma torta de cebola caramelizada. Foi um dos pratos que eu ensinei na última aula do ano, que foi de cardápio de festas, justamente. Cardápio de festas.
E aí, quantos cursos você dá no ano? Vários, em média, pelo menos 4 por mês, né? Mas às vezes tem... 4 por mês? Às duração vezes, de quanto tempo? São aulas de 2 horas de duração, em média 3 preparos, mas às vezes tem mais, porque às vezes tem comidinhas, às vezes tem entrada, prato principal, sobremesa, às vezes é só uma paella ou 3 risotos, e aí o aluno aprende, degusta, depois leva a receita, toma vinho, é muito gostoso, muito interativo. Muito bom. Quero agradecer, então, a participação do chefe Paulo de Carvalho aqui no programa. Paulo, quer deixar os seus contatos ou pelo Instagram é mais fácil de falar com você? Pode ser chefe Paulo de Carvalho no Instagram, Paulo Henrique Carvalho no Facebook, né? Mas vocês puxam os links de lá. E meu telefone é 18-98135-9102. Estou à disposição. Por favor. 98135-9102. Muito bem. Muito obrigado pela participação. Volte mais vezes aqui para a gente falar de gastronomia, porque é tudo de bom, não é verdade? Tá ótimo. Vou pedir para que você ainda fique mais um pouquinho, porque a gente vai fazer um sorteio agora e nós gostaríamos que você participasse dando o nome do vencedor ou da vencedora, tá bom? Perfeito. 9h25. Repita. 9h25. Jornal da Manhã, Araçatuba.